Vozes marcantes, histórias de quem fez e que faz o rádio. E no Vozes Marcantes de hoje eu vou conversar com mais uma voz marcante, e por que não dizer que é uma voz marcante do meio gospel, né? Essa figura aqui é irmão em Cristo, né? Eu já acompanhei quando eu era praticamente adolescente, né? Fez parte da Rádio Gospel juntamente com Daniel Alencar, o qual eu já tive o prazer de entrevistar. E agora eu vou conversar com mais um que já foi da Rádio Gospel. Também já passou pela Rádio Cultura, depois pela Rádio Cruzeiro. E se eu esquecer de mais alguma emissora, com certeza esta figura aqui vai corrigir. Eu estou falando do Ulisses Menezes. Ulisses, seja bem-vindo. Um forte abraço e uma ótima tarde. Que prazer. Olá, Liliane. Uma excelente tarde para você e para os ouvintes da Rádio Nova Visão. Que bom estar aqui participando desse quadro. Eu sou Ulisses Menezes e me sinto muito honrado em você ter me escolhido também para fazer parte dessa sua programação. Estou à sua disposição para responder todas as suas perguntas, Liliane. Então, Ulisses, a primeira pergunta é: como foi que você começou a sua carreira no rádio? É interessante, Liliane, essa pergunta, porque eu creio que todos passaram, não é, pelo primeiro momento em rádio. Na realidade, eu desde criancinha, uns 7 anos mais ou menos, eu já gostava de rádio. Não é? Eu imitava os locutores, ouvia sempre, na época, a Rádio Sociedade da Bahia. Eu imitava os locutores da Rádio Sociedade, principalmente naquele programa que era a Sociedade contra o Crime. Mas aí eu fui crescendo, não é? E aos 17 anos de idade, eu participei de um grupo que chamava Geração 85. Era liderada pelo pastor Gerson Frois, da Assembleia de Deus, e tínhamos o programa, começou um programa na Rádio Cruzeiro da Bahia, e eu tive pela primeira vez uma experiência de rádio. Eu não era radialista ainda, mas como fazia parte do grupo, né, da Geração 85, eu fui, por gostar também de rádio, foi o primeiro desafio. Eu entrei no estúdio profissional da Rádio Cruzeiro e passei a apresentar o programa Geração 85. Isso foi em 1985, quando eu tinha 17 anos, e foi meu primeiro contato com rádio de uma forma amadora. Você estava falando, né, Ulisses, sobre a programação que você ouvia, que você imitava, que é a Sociedade contra o Crime. Aí, a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: você tem alguma inspiração, ou tem alguma referência por algum comunicador? Boa pergunta. Na realidade, Liliane, eu sempre, como eu falei, eu sou evangélico desde criancinha, não é? Eu nasci no evangelho, como a gente fala na nossa linguagem. E eu sempre ouvia mais, além da Sociedade contra o Crime, que era uma programação jornalística, se eu não me engano, eu ouvia muito programação evangélica. E naquele tempo era difícil ter programas evangélicos. Só tinha programas assim, bem rápido, estourando meia hora. Era na Rádio Cruzeiro, Rádio Sociedade. E, na realidade, a partir dali, eu ouvia o programa da Voz das Assembleias de Deus com alguns locutores. Dentre eles tem o nosso Oswaldo Roberto, não é, uma das minhas referências. Daniel Alencar também, ouvia muito Daniel Alencar, não conhecia Daniel, não é? Depois, lá na frente, passamos a trabalhar juntos, já como radialista mesmo profissional. Mas, respondendo a sua pergunta, a minha referência no rádio, antes de ser radialista profissional, foi Oswaldo Roberto e Daniel Alencar, que eu achava assim perfeito. E não é? São profissionais do rádio, e isso me atraía, não é? Eu disse, poxa, ainda um dia terei será que eu vou ter essa oportunidade de trabalhar com esses homens, esses feras do rádio? Então, eles dois, Oswaldo Roberto e Daniel Alencar, são as minhas referências no rádio. É verdade, boa referência, Ulisses. Oswaldo Roberto eu acompanhava bastante também pela Rádio Gospel, muito bom.
Ulisses, qual foi a música evangélica que te marcou e que tocava no rádio naquela época e você, de repente, quando ouviu, pensou assim, poxa, essa música já me marcou. Quando eu ouço, eu viajo um tempo, enfim. Conte um pouquinho pra gente. Veja só, Liliane, são diversas músicas, não é? Mas a que marca mesmo a gente é aquela que realmente quando a gente ouve, não é? A gente, principalmente música evangélica, né? Que é a palavra de Deus cantada, nos edificamos ao ouvir. E como eu falei, eu comecei no rádio de uma forma amadora aos 17 anos no programa Geração 85. E a música que abria o programa, não é? Era aquela música Um Jovem Feliz, de Jorge Araújo. Um jovem feliz, agora sou, porque Jesus me salvou. Então, essa música eu ouvia no programa e ouvia também na programação, tanto de Oswaldo Roberto, quanto o programa que Daniel Alencar apresentava, que era a Voz das Assembleias de Deus. Então, respondendo a sua pergunta, a música que mais me marcou nessa época, quando eu era jovem, né, meu início em rádio de uma forma amadora, é a música Um Jovem Feliz, com Jorge Araújo. Ulisses, como é a relação entre você e os ouvintes? Liliane, eu creio que essa pergunta é uma das mais importantes dessa entrevista. Sabe por quê? Porque é o principal, vamos dizer assim, o que move a comunicação, essa relação locutor e ouvinte, não é? Na realidade, é uma troca. Não é? O ouvinte, ele nos vê como, eu creio, como um amigo, como alguém da sua família, não é? O radialista ali todos os dias falando, levando informações, levando alegria, enfim. E nós ficamos com aquela responsabilidade de estar sempre agradando aos nossos ouvintes, não é? Levando uma mensagem de otimismo, levando esperança, levando fé também, não é? Nós que trabalhamos em rádio evangélica, não só rádio evangélica, mas sempre, mesmo que seja uma rádio secular, temos que passar fé para as pessoas, não é? Então eu creio que é a melhor possível, não é? Nós nem sempre agradamos a todos, principalmente quando o ouvinte pede uma música que ou não encontramos ou que não tem condições de atender naquele momento, não é? Não sei como é que o ouvinte nos vê nesse momento, mas pode ter certeza que o nosso propósito é estar sempre atendendo ou superando a expectativa dos nossos ouvintes. E o retorno também acontece. Quantos ouvintes nos ligam, né, desejando um bom dia ou uma boa tarde, desejando sucesso. Enfim, a gente percebe aquela sintonia, não é? Tanto do radialista, locutor, quanto também dos nossos ouvintes. É muito bom. Eu só sei dizer que vale a pena. Ulisses, qual foi o momento mais forte das lembranças, né? Qual foi o momento mais forte de todas as lembranças pelas emissoras que você passou? Na realidade, já ocorreram diversos momentos marcantes comigo, não é, em rádio, mas a que mais me marcou até hoje é quando eu trabalhava na rádio Gospel FM, com Daniel Alencar. Nós tínhamos uma programação com criança, era todos os domingos, não lembro agora o horário, eu sei que era pela tarde, era 1 hora, as crianças participando, ligando, recitando versículos, pedindo louvores, pedindo música. Pronto. Aí tínhamos isso. Eu fiquei, o período que eu passei na rádio Gospel foi de 2000 a 2008. Aí ao sair, ao terminar o projeto, não é? A rádio Gospel passou a ser a rádio, nossa rádio, não é? E eu saí de rádio. E um belo dia andando pela Avenida 7, eu precisei fazer um carimbo com meu nome. E aí parei em uma loja que fazia carimbo. E aí comecei a conversar com a pessoa, apareceu, era uma mulher jovem, aparentando assim uns 35 anos. E aí começamos a conversar, eu falando sobre o carimbo, perguntando o valor. Aí ela falou assim, não sabia meu nome, ela falou, você tem uma voz bonita, você trabalha em rádio? Eu falei, aí eu brincando, né? Eu falei assim, mas você acha que eu tenho futuro em rádio? Aí começou aquela conversa, não, você se comunica legal, você é uma pessoa assim, extrovertida. Aí em meio à conversa, ela falou assim, como é seu nome? Aí eu falei, eu sou Ulisses Menezes. Acredite, ela começou a chorar. Essa pessoa começou a chorar.
disse: Ulisses, como eu queria lhe conhecer. Ou seja, ela era nossa ouvinte, ouvia a programação da Rádio Gospel e ouvia também o programa A Hora da Criança. E ela me falou, ela engravidou, perdeu a criança, eu não lembro agora o nome dela, né? Mas ela perdeu a criança e, segundo ela, o momento que ela passou, que ela passava assim com mais lucidez, era quando ela ouvia a programação com as crianças. Ela melhorava o momento dela, não é? Isso para mim, até hoje, quando eu conto essa história, eu vejo o poder que tem a comunicação rádio, não é? E como era uma rádio, a Rádio Gospel era uma rádio voltada ao segmento evangélico, tinha as músicas, não é? Que também tem tudo a ver isso, a palavra de Deus cantada, não é? Através de canções. Então, essa foi assim a mais marcante, dentre algumas outras, mas essa foi a que mais me marcou. Eu lembro, Ulisses, desse programa Momento Criança. Eu me lembro bem, era das 3, de domingo, de 3 até as 4 da tarde. Eu lembro, se eu não me engano. Que boa lembrança, viu? Que bom, né? É a importância do ouvinte, né? Que é muito bom, né? Pausar. Ulisses, o que te fez você se apaixonar pelo rádio? Pausar. Parar. Veja só, Liliane, essa pergunta eu creio que vai ser, a resposta que eu vou dar vai ser um estímulo para muita gente. Na realidade, como eu falei, eu sempre ouvi a rádio. Como eu sou evangélico desde criancinha, na época, isso não tem muito tempo também, mas já tem mais de 30 anos, não tinha programação evangélica, vamos dizer assim, de qualidade, exceto as que eu já falei. Oswaldo Roberto tinha a programação dele, um profissional, um excelente profissional, e o pessoal que apresentava o programa A Hora da Assembleia de Deus, dentre os apresentadores, Daniel Alencar também. Então a minha única referência positiva de rádio evangélica era essas duas. Mas tinha outras programações que, infelizmente, naquele período, não faziam uma programação assim, vamos dizer, profissional, exceto essas duas. Aí gerou em meu coração, eu me lembro que eu falei para Deus assim, o Senhor vai me preparar, o Senhor vai me profissionalizar em rádio, eu vou ser um profissional para fazer uma programação profissional para Ti, para Deus. E eu creio que Deus ouviu essa minha oração, creio que foi de coração, porque isso, eu tinha o quê? Os 18 anos, ou menos, não, tinha menos. E isso veio acontecer, eu com 32 anos, quando eu fiz o curso, né? O curso no Cefet e o sindicato, era uma parceria, Cefet e Sindicato dos Radialistas, foi quando eu me tornei um profissional do rádio e tenho o privilégio de participar, de sempre estar trabalhando em rádio evangélica, interessante isso, e falando do amor de Deus que não tem preço, não é? Nós somos, para mim é muito gratificante estar trabalhando numa rádio com segmento evangélico e estar cumprindo o ide do Senhor Jesus, quando ele diz assim, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer já está condenado. Então, eu creio que foi esse desejo, não é? Tudo nasceu e é o próprio Deus que coloca, o próprio Senhor que coloca em nós esse desejo para que o nome dele sempre seja glorificado e exaltado. Ulisses, qual é a diferença de um rádio do passado para um rádio de hoje? Como é que você está vendo essa diferença? Na realidade, Liliane, no passado, eu posso dizer assim, o rádio ele era mais qualificado, não é? Os profissionais, os colegas radialistas, eles investiam mais. Eu creio também que devido à tecnologia, isso, vamos dizer assim, o rádio perdeu um pouco de qualidade, não é? Hoje todo mundo grava, não é? As pessoas, enfim. Respondendo a sua pergunta, no passado eu via mais qualidade, tinha um empenho maior, até porque as músicas eram outras, não é? A gente tinha no rádio, era uma forma da gente também ouvir músicas de qualidade, não é? E hoje, infelizmente, claro, não são todas as estações, as rádios, tem rádios ainda que prima pela qualidade, pela uma seleção musical,
mas é lamentável que a gente ouve hoje no rádio em algumas emissoras que, infelizmente, o foco não é mais, vamos dizer assim, a comunicação, não é? É lamentável isso está ocorrendo, as rádios são movidas pelas, vamos dizer assim, pelas produtoras, não é? Que mantêm financeiramente, então a rádio tem que tocar aquilo que a produtora exige que toque, não é? E a gente entende isso também, não é? Porque sem as produtoras fica difícil a manutenção da rádio, mas como também ainda tem poucas, mas tem rádios que mantêm um padrão, não é? Mantém a qualidade, mantém uma seleção também de profissionais do rádio, não é? Ela faz uma certa seleção mesmo. Os profissionais são mais preparados para comporem o quadro de determinadas rádios. Mas, infelizmente, a gente tem que conviver com isso, não é? É a evolução, não é? A tecnologia está avançando, mas essa é a minha visão de momento, não é? Antigamente, eu creio que o rádio era bem mais gratificante no sentido de qualidade, no sentido de seleção musical, no sentido até de informação mesmo, de cultura, não é? Infelizmente, hoje está deixando um pouco a desejar, principalmente no que se refere às músicas que algumas rádios se prestam a divulgar, lamentavelmente. Ulisses, todo locutor de rádio, né, tem os seus fatos curiosos, né? Sempre acontece alguns micos. E eu queria que você contasse um dos fatos curiosos que aconteceram durante essa sua trajetória radiofônica. Até na Rádio Gospel ou em qualquer outra emissora, você poderia contar pra gente? É engraçado, né? Eu lembro o que mais me marcou assim, dos micos, né, que eu participei nessa minha caminhada. Nessa época eu estava na Rádio Transamérica, eu não era locutor, lá eu era operador de gravação, mas eu participei de um evento que eles faziam que era chamado Transpedágio. E eu fui participar, assim, como vamos dizer assim, como só para ver como é que era. E aí a locutora, na época, me deu uma oportunidade para eu fazer a propaganda lá de uma bateria de carro. E eu estava bem empolgado, porque eu não, na Transamérica eu não era locutor, né? Então foi a oportunidade da minha vida eu falar da Transamérica. E eu me empolguei tanto que a bateria estava fazendo 47 anos. E eu falei 470 anos. E aí o locutor da época, foi o locutor na realidade, foi Paulinho. Paulinho, ele era o locutor da Transamérica e ele me corrigiu, né? Ainda bem que ele estava atento e corrigiu na hora. Então esse foi um mico assim que marcou. Era 47 anos, eu falei 470 anos. Empolgado com a oportunidade ímpar na minha vida, estar falando, né, que eu não era, como eu falei, não era locutor e apenas operador de gravação. Dentre outros micos que aconteceram, né, esse foi o mais marcante. Ai, Ulisses, é engraçado, né? A gente passa por um dos grandes micos até a gente tropeçar em palavras, né? É meio que realmente a gente passa por esses percalços e tem gente e assim, errou já foi, né? Ulisses, todo comunicador, né, que trabalha em rádio, é muito importante que cuidemos de um instrumento muito valioso que é a voz. E aí eu queria saber de você, Ulisses, se em meio a muitas preparações e atrações de programas e coisa e tal, você tem hábitos de fazer aquecimento vocal antes de você entrar no ar? Ou você é um daqueles que, tipo, bom, não, minha voz vai sair de qualquer jeito, enfim, tal. Conte um pouquinho pra gente. Pois é, Liliane, boa pergunta essa, viu? Na realidade, todo profissional da voz, o nome já está dizendo, profissional da voz. Sem voz,
ele não tem sucesso, não é? Nós temos sim a obrigação de cuidar da voz. Eu já vou confessar o meu primeiro pecado, eu não tenho esse hábito de fazer assim um aquecimento antes de começar a falar. Raramente eu faço isso, mas uma coisa eu faço. Eu estou sempre ao lado com a minha garrafa com água e sempre umedecendo as minhas cordas vocais com a água. E um detalhe, água natural. Bom seria, não é, que eu pudesse também, junto com a água, fazer aquecimento. Mas eu penso assim, eu estou dentro de um estúdio, não é? Aí o estúdio, a gente não está assim num campo aberto, de uma certa forma que tivesse que fazer uma locução mais, vamos dizer assim, mais alta, uma coisa que venha, vamos dizer assim, ter um esforço maior das cordas vocais. Mas eu reconheço que eu preciso melhorar nisso. Mas, pelo menos, a água, e a água natural. E um detalhe que eu faço para a minha vida toda, eu não bebo água gelada. Abri mão. Amava isso, mas depois que eu decidi trabalhar também com locução, não é, com comunicação, eu abri mão de tomar a água gelada. Então, são comportamentos que são necessários para quem gosta, quem precisa da voz para trabalhar. Boa, boa, Ulisses. Ulisses, eu quero te agradecer pela sua participação, né? Depois de ouvinte, né? Te ouvindo. E agora tô tendo esse privilégio e partindo para a mesma profissão que vocês estão, né? Por mera coincidência. E tô aprendendo bastante, né? E quero deixar os nossos microfones à sua inteira disposição. Se você quiser fazer mais alguma colocação sobre algo que não te perguntei, fique à vontade. Desde já, um forte abraço e uma ótima tarde. Liliane, que bom, viu? Eu já estava empolgado aqui. É pena que acabou o tempo, né? A gente sabe que a entrevista ela não pode ser muito extensa, mas a princípio eu só tenho a agradecer, viu? Você ter me convidado para essa entrevista, te parabenizar. Eu não sabia que você tinha esse talento, amiga. Que bom! E eu me sinto assim, sendo mais um, não é, dos demais colegas que você entrevistou, que tem assim uma parcelinha de contribuição para você hoje estar fazendo, ser nossa colega. Sim, você é bem-vinda, viu? Você tem esse talento, está aí notório na forma que você foi conduzindo essa entrevista. Você tem uma boa dicção. Eu sempre te ouvi você participando das nossas programações, mas eu jamais iria imaginar que você tem essa vocação, essa chamada também. Que bom, parabéns, viu? E uma pergunta que eu acho que eu não, e uma resposta que eu não dei, ou eu esqueci de falar, eu falei apenas de quando eu comecei no rádio, você me perguntou na realidade, de uma forma amadora, não é? E a primeira vez foi o que eu falei no programa Geração 85, mas de forma profissional foi na Rádio Gospel. Nesse momento eu nem conhecia pessoalmente o Daniel Alencar, conhecia de rádio, né? Mas foi o Cláudio Luiz, o radialista Cláudio Luiz, que na época tinha uma programação na Rádio Gospel, e eu comecei de uma forma profissional na Rádio Gospel, Gospel FM, comecei pela madrugada, como operador de gravação. Eu não era locutor, tinha o maior desejo de ser locutor, e comecei lá pela madrugada, e comecei dando a hora, não é? A hora certa, só pela madrugada. E depois daí eu fui me firmando e passei a fazer parte da programação normal da Rádio Gospel. E é assim mesmo, viu? A gente começa assim, eu vi aí você falando que está começando, é assim mesmo, mas continue, não desista nunca, continue aí na sua rádio, viu? Um grande abraço para os ouvintes da Rádio Nova Visão, e eu me ponho sempre à sua disposição, Liliane, e a todo o pessoal aí da Nova Visão, para quando for precisar de mim, eu estou sempre à disposição. Eu estou atualmente na Rádio Vox 105.9 FM, é uma rádio da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, 24 horas com programação evangélica. Estarei lá, estou lá de segunda a sexta, das 6 às 7, com o programa Voltando para Casa, e retorno das 20 às 22 com o programa Tempo de Amar. Um abração para você, Liliane, para mim foi muito gratificante, e um grande abraço para todos os ouvintes da Rádio Nova Visão.